Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Deixa eu medir aqui para ver se vai dar para ver. Muito boa noite. Deixa eu chegar um pouquinho para cá a câmera. Aqui dá. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos aguardar só um minutinho para a gente começar uma técnica. Boa noite, boa noite. Deixa eu tomar um golinho de água. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos fazer essa blusa, que é uma textura, e essa ave, né, que eu coloquei lá no meu site como papagaio. Muita gente perguntou se é uma arara. Parece uma arara, né? Porque como é estilizado, então depende, mas eu coloquei o nome de papagaio. Tudo bem comigo e com você? Se tiver alguma amiga que gosta de pintura, já manda aí um aviãozinho, convida ela para essa live. Então essa técnica, ó, eu acho muito interessante quando a gente usa carimbos, a gente mesclar com outras técnicas. E também, se não quiser mesclar, pode também terminar com um pincel, eu acho bem interessante. Então, gente, eu quero mostrar aqui pra vocês também. Muita gente me pergunta, por que eu não assino as peças? Agora, eu não tenho feito, assim, tantas produções como eu fazia há uns anos atrás. Então, para mim assinar todas as peças, tinha dia que eu pintava 200 peças. Então, era muita coisa para mim assinar. E aí, eu fiz um carimbo, mas esse não é o carimbo que eu faço. Esse carimbo a gente tem vários lugares que faz. Inclusive, eu mandei fazer no Mercado Livre. Então, se você quer colocar aí a sua assinatura, você assina, manda para alguma empresa que faz carimbos e eles vão te enviar aí. Aqui, ó, eu agora vou usar a Alquimia das Estampas até nas minhas roupas. Aqui era a Arte Sandra Souza, então eu vou carimbar um para vocês verem. E aqui, ó, eu faço umas etiquetinhas de tecidos. E eu carimbo aqui e eu colo com um alfinetinho dourado. Acho que até eu não tenho aqui. Mas aqueles alfinetinhos pequenininhos, aí eu grudo na roupa. Então eu vou... Deixa eu ver se tem alguma aqui. Eu vou fazer aqui pra você ver. Eu vou tirar aqui os comentários. Pra gente ver direitinho aqui como fica o carimbo com assinatura. Então, tem uma tinta própria pra carimbo, né? Geralmente, eles já vendem eles fazem o carimbo e essa almofadinha aqui que é pra carimbar. Então, aqui nessa almofadinha, ó, coloca aí um tanto de tinta. Aqui eu fiz a preta, né? E aí, os primeiros, às vezes, não sai certinho. Carimba bem. E aqui, ó, ficou fraco ainda, vou colocar um pouquinho mais de tinta. Então, percebe, eu vou fazer um mais forte pra mostrar bem de pertinho. Vou colocar um pouquinho mais de tinta.
E isso pode ser feito também na própria roupa. Ó, aqui já ficou mais forte, ó. Ó, então, é a minha assinatura. Tá um pouco fraco aí, mas acho que é por causa da claridade aqui. Então, tem a minha logo e tem a minha assinatura. Só que é Arte Sandra Souza, mas você pode colocar só a sua assinatura, que fica bem... Ó, bem visível, e eu acho uma coisa, assim, muito prática. E rende pra caramba, né? Então, ó... Pra cada carimbada, você tem que voltar aqui na almofadinha. Então, eu acho isso bem interessante. Mas para quem quer assinar, aí é com você, né? Se você não faz tantas produções e quer assinar, eu acho super legal. Eu não tenho uma paciência de assinar. E então, eu acho que tem que ter a marca, né? Tem que ter a sua marca na peça. Mas eu optei por fazer isso, porque eu sempre gosto de coisas rápidas e práticas. Ó, então, é bem legal. E aqui ele mandou até um brindezinho de coração. Esse brindezinho, faz tempo que eu não uso ele, vamos ver se ele tá funcionando. Tá. É feito com amor. É um coraçãozinho feito com amor. Vou carimbar aqui mais... Não é caro. A tinta rende muito, muito, muito. Com amor, olha, super bonitinho. Então, eu mandei fazer esse carimbo e eles me deram esse aqui de brinde. Terminou de usar, lava, porque senão estraga. Então, eu já vou mergulhar aqui na água. Então, é uma opção, então eu pego aqueles alfinetinhos pequenininhos e é como se fosse um tagzinho. Eu acho bem legal para colocar na peça. Seca rapidinho. É minutos para secar. E eu acho, assim, super interessante. Então, é uma dica aí para você já colocar a sua marca ou a sua... assinatura, se for o seu nome mesmo, né? Já colocar aí nas suas peças. Muita gente já está fazendo e já está vendendo. E se você não é meu aluno, se quiser dar uma olhadinha lá no meu curso, o link está na bio. Ah, eu vou colocar essa placa aqui. Eu vou fazer uma capa. Essa capa eu também tô vendendo lá no meu site. A capa é uma blusa que ela dá pra usar de muitos, muitos jeitos. Então, é uma capa de viscose, uma viscose bem leve, com um caimento bem legal. E o meu site também está lá na bio, é www.artesandrasouza.com.br. Então, aqui, ó, é a frente da capa. Mas antes, eu vou mostrar o que eu vou fazer com as tintas. Vou pegar aqui. Então, vou usar a tinta pastosa. Espera só um pouquinho. Tem algumas aqui no potinho. Vou usar aqui, ó, Acrylex preta. O verde Caltrim, da Acrylex. Aqui eu já tenho algumas tintas colocadas. E é isso que eu quero explicar.
essa aqui, nós vamos usar no carimbo exatamente como ela vem, pastosa. Pra fazer a textura, essa textura aqui, eu vou fazer com a tinta líquida, mas eu vou colocar gel para cabelo para engrossar. Aí você vai me perguntar, mas tem a tinta grossa, por que você vai diluir para depois engrossar? Então, é uma boa pergunta, porque se eu colocar a tinta pastosa para fazer essa textura, exatamente como ela tá, vai ficar duro, vai ficar sem caída. Só aqui no papagaio não tem problema, porque aqui não vai comprometer o caimento da peça. Aí teve uma pessoa que me perguntou isso, mas por que eu fiz essa... Aí eu expliquei, ele colocou uma carinha de dando risada como se fosse assim, como se não fosse verdade. E aí, eu quero que vocês entendam o seguinte, se eu colocar essa tinta pastosa aqui, ela não vai ficar, ó, com esse caimento, vai ficar uma pasta, vai ficar dura. Então, só pro carimbo não tem problema. Então, aqui a gente vai diluir. Você pode colocar uma medida de tinta, aqui eu vou fazer no olhômetro, mas você pode colocar uma medida de tinta, 6 de água e uns 3 de gel. Usa tampinha como medida, mas se passar um pouquinho mais, um pouquinho menos, não tem problema. Então, eu vou colocar aqui. Como eu já faço há muito tempo, eu já sei mais ou menos. Aqui o gel, ó, você mede aí. Eu tô fazendo no olhômetro. E agora eu vou chacoalhar. O gel. Ah, mas por que põe o gel? Porque se eu colocar ela só líquida, ela vai espalhar e não vai ficar esses rajado branco. E eu quero os rajado branco. Eu não quero que a tinta espalhe e fique uma cor assim bem entrando na outra. Eu quero que fique essas marcas aqui. Então, depende do que você quer de resultado, é que você vai fazer essas misturas. Ah, Sandra, mas eu quero um fundo aquarelado, eu quero bem suave. Aí coloca só água na tinta e coloca. Então, não tem certo e nem errado. Tem efeitos diferentes. Então, para você pintar todos os tipos de tecidos, para você pintar e ter muitos efeitos diferentes, você tem que fazer essas misturas. Isso parece que é trabalhoso, mas depois de um certo tempo, só se torna natural. Igual pra mim aqui, ó. Eu não tenho que ficar medindo, porque eu já tenho uma noção. Também, né, gente, 40 anos fazendo esse trabalho. Então, agora eu vou colocar aqui. Aqui, ó, eu tenho verde Caltrim, aqui eu tenho preto e aqui eu tenho um outro tom de verde que eu nem me lembro mais. Porque é um verde, que às vezes eu vou fazendo mistura, é um verde militar, acho que é um verde militar. E aqui, né, eu tenho a preta pastosa pra gente colocar no carimbo. Aí muita gente fala assim, mas não pode pegar a tinta líquida e colocar carimbo e colocar o gel de cabelo para carimbar? Não vai ficar legal o carimbo. Ele vai ficar assim, sem forma, então o carimbo é já para dar a forma dele, né? Então, essas coisas tem que, com o tempo, vocês têm que ir entendendo. Teve uma aluna que ela carimbou com gel para cabelo, e aí ela não gostou do resultado, então eu expliquei. Para fazer carimbo com a tinta líquida e gel de cabelo, não vai ficar legal. O carimbo é melhor com a tinta pastosa, uma camadinha fina, não vai ficar ruim. Então, é melhor com a tinta pastosa. E para você que é minha aluna, você vai usar, você já pega lá a tinta líquida e para o carimbo você pega a tinta pastosa, as que já fizeram as tintas serigráficas, as que estão usando acrylex, é esse procedimento aqui. Então, qual que é a diferença das tintas serigráficas para as tintas acrylex? As serigráficas, nas tintas líquidas, a gente consegue tonalidades mais fortes. E na acrylex, como a gente vai diluir, às vezes a gente perde um pouco da concentração da tinta. E o preço, que proporcionalmente a tinta
A tinta serigráfica é bem mais em conta, mas aí você tem que comprar um kit que dá muita tinta, diluindo dá muita tinta, dá tinta para quase um ano aí, para você que tá começando. Só que a tinta serigráfica é um conteúdo para o meu curso. Então, o link do curso está lá na bio. E o link do site também, que eu tenho essas capas. Essas capas tá usando demais, demais. Depois tem lá um videozinho, quando você olhar lá na capa, você arrasta que tem um videozinho das várias formas que pode ser usada. Ela é uma blusa muito, muito prática, assim, dá pra usar de vários jeitos, dá pra virar uma saída de praia. Tá super, super interessante, eu tenho vendido muito. Então, aqui, ó, eu vou fazer só na parte da frente, como se fosse aí uma pintura mais localizada. Então, eu vou fazer a textura aqui, nas laterais aqui, e o carimbo aqui no meio, como na minha. A minha, eu não fiz atrás, ó, eu só fiz na frente. Só que eu fiz em toda a frente. Pode colocar só também do lado ali do papagaio. Aí, o olhinho dele, a gente vai fazer com um cotonete. Deixa eu pegar mais. Então, eu vou prender aqui, ó. Como ela é aberta, então dá pra gente prender aqui e ficar... E se você quiser fazer a textura nela inteira, também pode, não vai comprometer o caimento, justamente porque a gente vai usar tinta diluída com gel fixador para cabelo. Olha, muita gente me pergunta a marca. Eu nunca compro a mesma marca, eu compro o que eu acho fácil. Aqui, ó, é essa marca aqui. Acho que sai ao contrário, né? Ó, aqui, gel fixador para cabelo. Não sei como se lê, Canechon. Então, tem várias marcas. Deixa eu pegar mais um prendedorzinho aqui. Então, a gente começa primeiro com o carimbo. Tanto faz, eu poderia começar com a textura, mas eu vou começar primeiro com o carimbo. Então, tem duas formas, né? Você pode passar numa placa, colocar assim e aplicar. Só que como eu vou colocar várias cores, então eu prefiro pincelar. Então, eu vou pincelar aqui pra você ver. Eu vou usar esse tom de verde, o preto e o verde country, que é esse aqui. Então, eu vou começar com o verde country. Então, vou pegar aqui no potinho mesmo. Com bastante cuidado, que se cair na peça... Aqui eu tô fazendo pertinho aqui, que é pra... O espaço aqui, meu espaço aqui é pequeno de filmagem. Mas você tira a peça, a hora que pincela fora, não se arrisque assim como eu. Que pode cair, né, gente? Então, eu vou passando aqui. Eu vou deixar o biquinho dele pra fazer em preto. Então, ó. Eu passei aqui um pouco de tinta. E agora eu vou passar o outro verde. Ó, onde eu não pincelei. Então, certifica se tá todo preenchidinho. Não emenda uma cor na outra, porque senão aí não vai aparecer as cores, vai ficar só uma tonalidade se você emendar aqui. Se acabou misturando muito, volta lá com o verde country aqui, ó, por cima. E o preto a gente vai colocar bem
pouquinho. O preto, então, eu vou colocar aqui no biquinho. Peguei muita tinta, agora deixa eu espalhar mais. E aí, eu vou colocar um pouquinho de preto. Um pouco aqui no contorno. E agora, ó, eu vejo assim, ó, se não tem tinta aqui nesse vão. Se tiver, eu tiro aqui com o próprio pincel. Pra não ficar muito excesso. E agora, é só carimbar. Tá aqui, mas eu vou pôr mais ou menos no meio. Deixa eu ver se tá no meio aqui. Aí, eu aperto aqui um pouquinho. Aqui ficou alguns lugares que não pegou. Eu não vou voltar com ele novamente. Eu vou deixar essas partes aqui em branco e vou fazer só um contornozinho para definir. Pra definir igual aqui, ó. Então, ficou aqui um pouquinho, venho aqui com um pincelzinho. E essas partes que ficou falhada, é até interessante, nesse caso aqui, que dá um jogo aí de luz e sombra. E se você quiser inteiro preenchido, você vem com um pincelzinho e preenche. E aí, eu posso até fazer uns riscos a mais aqui, ó. E agora, eu vou fazer o olhinho. Com um cotonete. Então, ó, é só molhar aqui e tá pronto, tá feito. Agora, nós vamos fazer a textura. Vou tirar essas coisas daqui pra não correr risco de um acidente. Então, depois eu vou virar ele do outro lado pra você ver melhor. Fazer um leve contorninho aqui. Então, eu vou começar com essa aqui. Ó, então, eu faço esses riscos. Opa, pra cá não deu, mas eu fiz a mesma coisa. Eu joguei. E agora, a outra cor. E agora o preto. O preto tá mais grossinho, coloquei mais um pouquinho de gel
Pra ele não ficar muito, não espalhar muito. Então, ó, é praticamente isso. Aqui na minha blusa, ele espalhou menos, porque aqui é uma viscolaicra mais grossinha e aqui é uma viscose. E agora, no meu, eu passei o rolinho seco. Você pode deixar assim, ou você pode também passar o rolinho. Então, é só passar o rolinho seco em cima. E aí, a gente já tem, deixa eu mergulhar aqui. Mergulhar também o carimbo. O carimbo, se você for usar em seguida, você só limpa e carimba novamente. Se você não for usar, você vai lavar com água. Abre a torneira, pega uma escovinha e passa aqui. Então, o isopor, ele tá selado, então ele não vai desmanchar. Ele dura muito, muito, muito. Eu tenho carimbo de anos. Então, isso aqui dura muito tempo se você cuidar dele corretamente. Eu tenho esse papagaio lá no site, ele tá R$29 e tem vários outros carimbos lá. Então, se você cuidar, ele vai durar muito tempo. Eu vou virar ela do outro lado. Ó, então ficou assim. Só localizada aqui na frente. E se você quiser, ó, já espalhou mesmo com o gel. Se eu não coloco o gel, a tinta já tinha quase pego na blusa inteira. Porque tem tecido que espalha mais, tem tecido que espalha menos. Então, se eu quiser esse resultado aqui na minha blusa, ó, eu ainda tenho que colocar mais gel de cabelo. Gel fixador para cabelo. Então, como que a gente fica sabendo disso? É fazendo um teste num pedacinho. Vou fazer mais umas pinceladinhas aqui. Fazendo um teste num pedacinho. Pra gente saber como vai ser a reação da tinta naquele tecido. Vou mergulhar aqui os pincéis também. Os pincéis usou, também mergulha ou já lava. Eu já deixo um potinho com água, que é para não correr o risco de estragar. Eu tenho pincéis de anos. São bem velhinhos, mas são ótimos. E se você quiser também sem a textura, pode ser. Você pode fazer só o papagaio com umas pinceladinhas. E agora eu vou ativar os comentários. Se alguém quiser fazer uma pergunta. Então, vou mostrar aqui novamente os carimbos que eu fiz com a assinatura, né? Na câmera aqui pertinho ele fica fraquinho, mas ele tá bem forte. Boa noite para quem entrou agora. Então, gente, olha, vou até carimbar mais um aqui. Ah, não, eu mergulhei o carimbo. No começo da live eu mergulhei. No começo da live eu carimbei aqui a assinatura, ó. Então, para quem não quer assinar um por um e quer deixar já um carimbo pronto, no Mercado Livre tem várias empresas que fazem o carimbo. E é super prático de usar. Boa noite, gente. Muito boa noite a todos.
né? Foi feito, pra quem entrou agora, eu fiz essa blusa com eu fiz essa técnica que tá nessa blusa, de adquirir esses carimbos. O link do meu site, que tem os carimbos, está lá na bio. A bio é aquela parte que fica debaixo da nossa foto no Instagram. Então, tem a minha fotinho lá, embaixo tem os links. Tem o link do curso, que é a Alquimia das Estampas, e tem o link da minha loja, que é www.artesandrasouza.com.br. Mas se você não conseguir acessar por lá, me manda mensagem no direct que eu envio o link. Ou então comenta aí que eu envio também. Essa tinta do carimbo, sim, é tinta para tecido. Você pode pedir a tinta para tecido. Então, você pode... Olha, gente, é que aqui eu não tô enxergando direito. Mas eu chego perto da câmera, ela fica bem clara, mas ela tá bem pretinha, o carimbo. Acho que é a luz. Gil, você não pegou o comecinho? Eu tô explicando que agora eu mergulhei o carimbo. Deixa eu ver se eu consigo pegar ele, peraí. Deixa eu enxugar aqui. Faz tempo que eu tenho esse carimbo. Que ele é um carimbinho de silicone. A gente manda fazer... Eu mandei fazer no Mercado Livre. Tem várias empresas que fazem. É super em conta. A tinta que vem dura muito. E você pode assinar e mandar para eles. Eles fazem lá com a sua assinatura. Várias empresas fazem. Vou até carimbar aqui de novo. Porque eu acho muito legal isso. Porque o importante é a sua marca ficar conhecida, né? Tem gente que faz a opção de assinar, né? Porque artista, o comum é assinar. Eu que, né, optei por fazer diferente. Agora... antes era a Arte Sandra Souza, mas agora eu vou usar praticamente a Alquimia das Estampas, mesmo nas minhas peças pintadas. Então... E às vezes eu coloco lá, né, feito por Sandra Souza, alguma coisa assim. Mas, ó, vou carimbar aqui pra vocês verem. Ó, tá um pouco... Ó... encharcadinho, porque eu acabei de lavar, né? Então, mas ele fica certinho a assinatura. É muito, muito prático. E aí, o meu tagzinho é o próprio tecido, ó. Aí muita gente fala, mas ele não desfia? Sim, ele desfia com o tempo, mas o tag, a pessoa vai arrancar. Mesmo que você manda fazer na gráfica, aqueles, né, de papel lá, eles vão arrancar. Então, é só pra levar com a sua assinatura, né? Com a sua marca. Que é carimbo mais pincelado e não na almofada, por isso eu pergunto. Mandei fazer meu carimbo mais pincelando e não na almofada. Eu acho na almofadinha bem mais legal. Porque aqui, ó, você coloca a tinta aqui e carimba, ó. É bem mais prático, porque ela sai uma camadinha bem fininha. Ó. Aqui borrou. Borrou porque ele tá um pouco úmido, então tem que secar bem. Ó. Ele molhou, então ele não vai ficar bem agora, tem que secar mais. Então tem que deixar secando. Então aqui, ó, é dessa forma. Vai carimbando. Aqui eu faço 200 carimbinhos desse assim, em poucos minutos. Então vou mergulhar de novo, porque não pode secar, aí ele perde o efeito. Então é uma forma bem legal aí de você... Porque, ó, como fica barato? Vai ficar muito barato, porque o tecido, você pega um tecidinho de algodão. Se for algodão cru, eu acho mais interessante ainda, porque é bem artesanal, né, o algodão cru. Pega o algodão cru, coloca ali, corta ali, põe com alfinetinho douradinho lá, ou prateadinho, aqueles que você compra com 100. E é muito legal, as pessoas elogiam demais, gente. As pessoas elogiam muito, muito, muito. Então, aí tem aí essa opção, né, que eu acho bem legal para quem começou a vender. Até eu tenho que falar lá no grupo que amanhã sobre esses carimbinhos, porque tem muita aluna já vendendo e é muito legal, ó, colocar aí
a sua marquinha, não, a sua marca, né? Ou então o seu nome. Acho legal, sim, colocar o nome. E pode ser usado além do gel de cabelo e você tem a receita para passar. Qual outro espessante? Olha, o outro espessante que eu uso é o CMC. Só que aí você tem que bater ele no liquidificador, tudo. Eu gosto muito do gel para cabelo. Essa tinta eu compro no Mercado Livre. Inclusive, depois eu comprei onde faz o carimbo. Onde faz o carimbo já tem a tinta. Só que aí eu comprei o carimbo. Aí eu nem lembrava mais onde eu tinha comprado. Entrei no Mercado Livre, procurei. Amanhã eu vou colocar no grupo, tá, gente? Eu vou colocar no grupo essa tinta. E o gel é mais prático. Sim, o gel é bem mais prático. O gel para cabelo. Porque o CMC, os outros espessantes, ele tem um pouco de açúcar, né? Então, o gel para cabelo não. Então, às vezes tem roupa que nem precisa lavar depois. É bem prático, né? E já não, de qualquer forma é bom lavar. Mas eu falo assim, o gel de cabelo, eu gosto mais, né? Aí, mas quem gosta do CMC também é bom. Tinta líquida para almofadas de carimbo. Então, aqui, ó. Sabão, se houver ingestão. Amanhã eu vou colocar no grupo. E aí você compra no Mercado Livre. Tem várias empresas. Achei ótimo saber dessa almofada. Nossa, Gilza, é muito, muito prático. Mas o gel de cabelo fica mais barato. Não, eu acho que o CMC fica mais barato. Só que como eu compro desse potão, e ele vem muito concentrado, né? Ele vem muito concentrado. Então, para fazer... Sandra, uma sugestão de preço para a blusa, por favor. Olha, eu vendo essa blusa, eu vendo... esse aqui de viscolaicra, eu vendo no meu site sem pintar R$19,50, eu vendo pintada R$69, às vezes até R$79, depende do lugar. Com tinta de papel, Gilza? Entendi, mas pode usar tinta para tecido também. Então, as camisetinhas eu vendo a esse preço. Aí você pode, né, ver o preço que fica melhor para você. Porque o importante é você começar a conquistar uma clientela. Porque com o tempo, quando você ficar conhecido, quando a sua marca, seja o seu nome, seja um nome que você escolheu, ficar conhecida, aí você tem aí a possibilidade de colocar o preço que você quiser, porque aí você já conquistou uma clientela. Chegou atrasada, vai ficar aí gravado. Então é muito interessante no começo você fazer um preço mais legal, né? Ou fazer um preço mais legal, ou aí fazer algo para que mais pessoas conheçam o seu trabalho. Porque é muito interessante, o que é mais interessante é muitas pessoas conhecerem o seu trabalho. Né? Porque aí quando elas lembram de um presente, elas lembram de uma ocasião que cabe um trabalho artístico, elas vão te indicar. E tem muito poucas pessoas pintando, né? Ainda tem um mercado que pode crescer muito. Sim, vai ficar gravado. Eu fiz essa blusa aqui, ensinei essa textura e mostrei também um carimbinho que eu uso pra... Eu fiz um carimbinho, expliquei um carimbinho que eu uso pra colocar a minha marca. Então, voltando ao assunto, né, de quem tá fazendo isso pra vender, é muito interessante isso, né? Você ter aí a sua marca, pra sua marca ir, pra pessoa ficar conhecendo. A embalagem é muito importante a embalagem, né? Se você compra umas sacolinhas craft, dá uma pinceladinha ali rapidinho, faz toda a diferença. Eu falo isso, gente, porque eu vendi peças pintadas a minha vida inteira. E o quanto o cliente gosta de ter uma embalagem assim, combinando com aquele produto artístico, com aquela peça. Ele sente assim que aquilo foi toda uma criação de amor, né? É todo um cuidado para deixar a pessoa feliz, para deixar a pessoa alegre.
E muitas vezes as pessoas ganhavam as minhas peças, muitas vezes ainda ganham, né? Ainda, até hoje. Aí elas me ligam porque elas querem comprar para presentear, porque elas ficaram tão felizes com aqueles presentes que elas querem repassar aquilo, né? Aquela sensação, né, para outra pessoa. Nem tanto, aqui no Rio tem bastante gente pintando. Ai, mas Graça, mesmo assim, mesmo tendo muita gente pintando, ainda existe muito espaço no mercado. Existe muito, muito espaço. Eu vejo porque muitas pessoas assim de confecção querem, né? Me procuram, se eu não sei, pessoas que possam fazer esse trabalho artístico e tal. Então, a não ser assim, né? Que tem muita gente fazendo as peças para vender, mas mesmo assim não é muito, não é muito. Porque uma pessoa sozinha não consegue escalar uma grande produção. Então tem muito espaço para isso, sim, né? Eu vejo assim pelo que eu vivi disso, né? 40 anos. Foi a minha vida inteira fazendo isso. Eu nunca tive outra profissão. Agora que eu lancei os cursos, né? Agora 6 meses para cá que eu lancei cursos. Também dei aula lá no passado, esporadicamente, mas que eu tô com as aulas assim diretão faz uns 6 meses. Mas a minha vida inteira foi produzir e vender, produzir e vender. E então eu fiz isso, conheci muito bem esse mercado, né? Então tem que ver assim, se tiver num lugar que tem muitos pintores, tem muitas pessoas fazendo a mesma coisa, procura fazer algo diferente, né? Procura inovar aí na sua embalagem, na sua forma de apresentar, porque sempre vai ganhar aquele que apresentar de uma forma mais interessante, mais atraente. E o que eu falo, que isso é um fato, que conta muito para as vendas, é a energia que você coloca na sua peça, né? É a intenção que você coloca, é aquilo que você está transmitindo que vai também fazer parte do sucesso do seu trabalho. A física quântica prova isso. Se você começa a pintar uma peça e já achando que já tem muita gente pintando, que não vai ter espaço, isso vai acontecer, porque você está criando aquilo, né, nessa ação. Você está criando, isso é física quântica, isso é ciência. Então, não interessa quantas pessoas tem pintando, interessa que você está colocando aquela intenção e aquela peça vai chegar à pessoa que está esperando por ela, porque aí você já está criando aquilo na sua imaginação, no seu pensamento, já está colocando foco naquilo, né? Vem um pensamento negativo, coloca uma música ali alta astral com uma energia boa, e é sempre importante transmutar essa energia, né? Ninguém quer adquirir algo de alguém que está vibrando numa energia mais baixa ou mais uma energia assim que não tá ali sendo a essência dela. Porque quando a gente entra na nossa essência, a nossa essência é amor. A nossa essência é divina. Então, quando a gente consegue passar isso para um trabalho, passar isso para uma comida, passar isso para qualquer coisa, aquilo começa a ter um valor que não tem explicação para normalidade não, pro racional, não tem explicação. Mas como eu falo que hoje a ciência, a física quântica prova isso, então a explicação está nisso. Energia conta muito, então é muito importante que cuidemos da nossa energia. Que não é fácil trabalhar isso o tempo todo, porque a gente tem os nossos problemas, tem as nossas emoções, às vezes a gente passa raiva, passa tristeza, passa momentos de angústia, mas quando a gente volta para dentro, quando a gente, quem é religioso aí, né, faz uma oração, tranquiliza a mente, faz uma respiração, faz um relaxamento, isso faz você entrar em contato com a sua essência. E é isso que vai fazer com que o seu trabalho, com que o que você venha fazer tenha sucesso. Porque é muito comum, né? Às vezes as pessoas falam assim, tem uma cidade lá que tem um monte de pizzaria, tem várias pizzarias, aí chega um lá de fora e vai montar uma pizzaria ali. E às vezes aquele que veio, né, começa a fazer aquela pizza ali e ele acredita tanto que aquilo vai dar certo, que mesmo tendo um monte de gente fazendo pizza, ele vai ganhar dinheiro com pizza.
Né? Quem não conhece uma história assim, de alguém tentar montar um negócio, alguma coisa, e falar, nossa, mas tem tanto, fulano vai fazer isso, será que... E a pessoa, por quê? Porque ela acredita. Tem uma frase, acho que de Napoleão Hill, que fala, mais cedo ou mais tarde, quem vence não é o mais esperto, não é o mais poderoso, não é o mais inteligente, é aquele que acredita que pode vencer. E se vocês olharem na história de todos os homens de sucesso, de todos homens, né, homens e mulheres, eu falo no geral, de sucesso, eles sabem dessa ciência, mesmo antes da física quântica não ser tão falada como ela é falada agora, mas eles já sabiam disso, né? Se a gente olhar livro lá de 1900 e pouco, a gente vai ver histórias de homens, de pessoas que acreditaram no impossível e realizaram o impossível, né? Então, na arte, é muito necessário que a gente tenha essa consciência. Por quê? Vou provar para vocês aqui. Porque o inconsciente coletivo, ele vibra, as pessoas não valorizam arte. As pessoas não valorizam arte. Então, mais o artista tem que trabalhar o positivo. Porque ele tem que quebrar esse paradigma, essa crença que está impregnada ainda. Quando eu tinha loja, às vezes uma ou outra pessoa vinha com esse papo, ai, pena que as pessoas não valorizam. Mas quem? Eu perguntava, quem não valoriza? Porque o meu trabalho, eu vendi a vida inteira e vendo até hoje. Eu nunca precisei fazer eu já fiz promoção, assim, das minhas peças pintadas, mas não que precisasse fazer, porque eu vendo a minha vida inteira. Então, essa crença é uma crença que precisa ser quebrada. E como que a gente quebra? Um maior número de pessoas vibrando nisso, acreditando no valor da arte, no valor do feito à mão. Então é muito, muito importante essa consciência. E é isso, gente. Muito bom ter a presença aqui de vocês. Adoro física quântica. Eu também. Eu não sou assim eu não estudo assim, né? Mas eu tenho vontade de me dedicar a esse estudo, porque é um estudo muito, muito interessante, né? Eu sempre falo do exemplo da dupla fenda. Quem não conhece o exemplo da dupla fenda, procurem na internet. Tem até um desenho animado, acho que do Dr. Quanto, um desenho animado que explica esse experimento, essa experiência da dupla fenda, que é onde ele prova que a mente do observador, a nossa mente, afeta a natureza da matéria. Crenças limitantes. Sim, crenças limitantes. Se a gente não vencer isso, tudo que a gente for fazer, a gente vai encontrar dificuldade e não vai dar certo, né? Existem as dificuldades normais que acontecem, são dificuldades para a gente superar, né? Mesmo você trabalhando o seu positivo, vai aparecer coisas, os problemas vão aparecer. Eles vão aparecer que é para você superar, não é para você desistir. Tem gente que quando o problema aparece, ele pensa que é para desistir. Não, é para você superar. É para você ficar melhor. É para você ser melhor. Então, os problemas são para isso. E a sua intenção, a sua fé, a sua imaginação tem que ser trabalhada constantemente para você ter o resultado que você almeja, que você deseja. Gente, então é isso. Muito bom ter vocês aqui, né? Amo muito vocês. Desejo, assim, que todos vocês realizem um trabalho maravilhoso, que vocês descubram um artista maravilhoso que está aí dentro de vocês, né? Eu acho que a arte, além de ser uma opção de um trabalho bem legal, ela também traz muitos benefícios. Acho não, né? Isso é real. Ela melhora a ansiedade, ela melhora a facilidade de aprender outras coisas, ela diminui o estresse, muitos benefícios, muito. Gratidão também, gratidão por vocês estarem aqui, porque se vocês não estivessem aqui, se os meus alunos não existissem, não tinha como eu compartilhar tudo isso, e a gente aprende também ensinando, né? Eu estou constantemente aprendendo também, né? Hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje.
Então, se for fazer um trabalho, não saiu como você espera, isso não é motivo para desistir, isso é motivo para você continuar. Isso é motivo para você ir fazendo novos experimentos e é motivo para você aprender com aquela experiência. Tinta serigráfica, estou empolgada. Semana que vem eu vou preparar. Perfeito, perfeito. Tem bastante alunas que já prepararam, é bem legal, né? E eu uso as serigráficas, né, até hoje. Eu tenho usado nas lives a Acrylex, porque tem algumas pessoas que não são alunas, né? Então, tem essa opção aí da Acrylex. Tem alguns alunos também que continuam com a Acrylex, porque não querem fazer para vender e tal, né? Então, é isso. Lembrando que o site... que o link do site está lá na bio, tem vários carimbos muito legais. E foi muito interessante essa história do carimbo, porque fazia muito tempo que eu não fazia carimbo. Lá atrás eu fiz, né? Até comentei hoje com uma aluna que eu tinha, assim, sabe, tinha esquecido dos carimbos. E os carimbos, assim, me trouxe, assim, muita inspiração, né? Porque ele é prático demais e dá, assim, né, pra gente aí explorar muito essa peça, né? O próprio carimbo. Então, achei bem legal. Fiz bastante peças, já vendi muitas peças com carimbo. E então, se quiser dar uma olhadinha lá nos carimbos do site, dá uma olhadinha lá, o link tá na bio. Se não conseguir, é só entrar em contato comigo que eu mando o link. E o curso também tá lá, o link está lá. E na quarta-feira, eu tô tentando encaixar aí meus horários para fazer mais lives, para trazer mais informações para vocês, porque eu acho que a live é bem assim, é fácil de absorver o ensinamento, né? E porque aqui é um tete a tete aqui, vocês comentando, né? E mesmo quem assiste depois, eu acho assim bem interessante. E então eu tô tentando encaixar aí mais horários para me fazer umas 2 ou 3 lives por semana, trazer modelos de negócios, né? Outro dia também eu tava falando de modelos de negócios. Um dos modelos de negócios que eu acho interessante, né? Além das roupas, né? O pijama. O pijama, quando você faz, por exemplo, faz a parte de baixo só com a textura, a parte de cima ali só com carimbo localizado e uns detalhezinhos, né? Quem já faz os lenços, as cangas, os echarpes também. E também tem lenço, viu, gente? De vários tamanhos lá no meu site. Antes era só o kit, agora tem tamanhos individuais, tem por unidades lá. Então tá vendendo bastante, pessoal. Tá gostando bastante também. Me manda o link. Então, aí o link, você me pede depois, porque esses comentários não ficam gravados durante a live. Só os comentários que são feitos depois que eu encerrei a live. Então, o link, você me chama lá de novo depois, que eu comenta alguma coisa lá depois que eu terminar a live que eu coloco. E sim, almofadas ficam lindas também, Graça, fica muito lindas as almofadas. Gente, a pintura, ela pode ser feita em muitas peças, almofadas, né, porque faz parte da decoração. É muito trabalho que pode ser feito. Então, o link, para quem não conseguiu achar lá, deixa o comentário depois ou então me manda mensagem no direct. Então, eu quero trazer mais modelos de negócio, né? Mais coisas que possam inspirar vocês aí a fazer esse trabalho bem legal. Então, gente, quarta-feira, se eu conseguir fazer uma live, eu acho que vai ser sábado à tarde. Eu sei que às vezes nem todo mundo pode, mas se não puder assistir, depois vai ficar gravada, né? Depois de um tempo eu tiro essas lives, vai tudo lá pra Hotmart. E então aí eu vou estar avisando também de qualquer forma, né? Nos stories, nos reels. Então é isso. Agradeço de novo a presença de todos. Amo vocês. E quarta-feira, se eu não fizer sábado, na quarta-feira estarei aqui. Mas eu acho que sábado agora eu vou conseguir fazer uma live bem legal. Mas eu vou avisar. Gente, beijo no coração, fique com Deus e muito pensamento positivo. Trabalhe aí o emocional, aumenta aí a vibração positiva, que o resultado vai mudar bastante. Beijo no coração!